Amém, amém? Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. João 13. Eu quero dar um pequeno ênfase. Eu não sou de dar temas às palavras, né? Mas se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria um tema de a dívida do amor. Amém? Mas como que pode haver uma dívida no amor? Pois é, eu vou pregar sobre isso. Gostaria que você deixasse o Espírito Santo ir construindo essa palavra até você ter revelação total dela. João 13, no versículo 34. João 13, 34. Quando você achar, você diz amém. Diz assim: novo mandamento vos dou. O que é novo? O que é novo? É algo novo? E mandamento? Lei? Obediência? Rumo? Norte? Então você veja aqui o Senhor Jesus, ele fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos Jesus te ama? O quanto? Qual é o amor de Deus para você? Qual é o amor do Senhor Jesus? Você ama o seu pai com o mesmo amor que Jesus ama você? Então você está descumprindo o mandamento do Senhor Jesus. Eu não estou falando da lei de Moisés, eu estou falando do amor de Cristo, eu estou falando da lei de Cristo. Amém? Mas o livro de Marcos fala que eu amar aquele que me ama, que recompensa isso? Eu amar minha esposa, eu amo minha esposa, eu amo meus pais, eu sou infinito no meu amor, porque eu amo meu pai e minha mãe. Mas a Bíblia fala que eu tenho que amar os meus inimigos. Quem aqui ama o seu inimigo? Pastor, eu amo ele, eu quero que ele vá para o inferno, quero que ele morra miserável. Agora sim, eu preciso entender também. E sabe por que muitas vezes eu não entendo? Sabe por que muitas vezes eu não consigo imaginar o amor de Cristo? Porque eu não quero entender. Eu não faço a mínima forcinha para mergulhar de cabeça nesse poço imenso, infinito de sabedoria e de amor que se chama a palavra de Deus. Quanto tempo você gastou essa semana para você aprender do teu papai? Você sabe por que muitas vezes você não gasta tempo para aprender do teu papai? Porque muitas vezes você ainda não tem esse papai como papai. Talvez ainda é um Deus desconhecido, talvez ainda só é uma sombra na sua vida, não como o original. Pastor, eu não estou entendendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, eu vou começar a pregar em Mateus 20. Livro de Mateus, capítulo 20. Queria pedir para um irmão, para uma irmã bem bonita trazer água para mim, mas tem que ser bonito, porque feio não, feio já basta eu. A igreja inteira se levantou agora, olha só. Semana que vem eu vou pedir para o irmão bonito solteiro, pastor Celso. Porque assim, aí a gente começa a vender o produto, né? Aí o irmão solteiro vai levantar, as irmãs solteiras vai ver. Aí na outra semana, uma irmã solteira bonita. Que não tenha namorado ou namorada, vamos deixar claro, né? Aleluia. Você achou? Mateus 20? E por que a minha Bíblia não foi para Mateus 20? Eu não coloquei, então deixa eu achar. Mateus 20. Olha só que irmão bonito. Ele está só tremendo, mas eu tremo mais do que ele. Mateus 20.
Deixa eu perguntar para você, Deus é bom? Deus é bom ou Deus é ruim? Por que Ele é bom? Deus é bom ou Deus é ruim? Pastor, por que você está falando isso? Porque os ateus ganham longe dos evangélicos, dos cristãos, no conhecimento da palavra. Os ateus gastam mais tempo lendo a Bíblia do que os cristãos. É por isso que cristão não gosta de conversar com ateu. Quando um cristão começa a conversar com um ateu, ele fala assim: você vai para o inferno, você não tem mais jeito. Na verdade ele só está querendo dizer: deixa embora porque eu não conheço a Bíblia. E ele apanha feio. E o ateu, ele está muito bem preparado. Ele lê a Bíblia para provar que Deus é ruim, ou que Deus não existe. Mas primeiro, para ele chegar à conclusão que Deus não existe, ele tem que chegar à conclusão que o Deus que todo mundo fala que é bom é ruim, e logo ele não existe. E eu quero que você venha entender isso. Se você só tiver um Deus como conhecimento, como um personagem de um livro, que é o mais vendido até hoje no mundo, vai falhar. Deus é bom ou Deus é ruim? Deus é bom ou Deus é ruim? Se Ele é bom, porque Ele coloca no meio do jardim uma árvore bonita em aparência, cobiçável aos olhos, que traria a morte. Deus é bom ou Deus é ruim? E por que Ele faz isso? Se Deus é bom, porque Ele chama, Ele está um dia a observar, olhar a terra, e se coloca na presença dele, Satanás, Lúcifer, o chifrudo, capeta, como você quiser dar um nome. E Deus fala assim: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. E esse homem, a partir dali, ele perde os seus bens, ele perde a sua família, e ele tem uma enfermidade para a morte, porque naquela época a lepra era para a morte. E foi Deus que deu a permissão. Deus é bom ou Deus é ruim? Se Deus é bom, por que Ele pega Abraão, que morava numa cidade tão boa, e fala assim: sai, larga a tua família, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, sem eira nem beira. E ele saiu a pelejar, nunca mais ele construiu uma casa, nunca mais ele teve um sobrado de frente para o mar. Deus é bom ou Deus é ruim? Se Deus Ele é bom, qual de vocês aqui daria o seu filho para nós matarmos agora e pendurar numa cruz? E Deus, Ele pega o seu filho. Isaías 53:10 fala que a Deus se agradou em moê-lo como sacrifício para nós. Que pai é esse? Deus é bom ou Deus é ruim? Não, não pode ser. Deus é bom ou Deus é ruim? Por quê? Diante desses argumentos que eu dei para você, prove para mim que Deus é bom. Cric, 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 cric. Ele nos ama. Você viu, gente, como muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir essas coisas? Deixa eu só dizer uma coisa, no começo da pregação, para quem está nos assistindo em casa, eu não estou provando que Deus é ruim, não, pelo contrário, eu quero provar que Deus é bom. Senão você está assistindo só até agora e troca de canal, vai para outro vídeo e você tira aquela imagem que eu estou pregando contra Deus. Pelo contrário, eu quero que você saiba que Deus é bom. Mas para mim saber que Deus é bom, eu preciso conhecer o Evangelho, propriamente dita, a graça de Deus. Amém? Você precisa conhecer a graça. Conhecendo a graça, você conhece o Evangelho, que são os dois uma única coisa. O Evangelho é a graça é o Evangelho. O Evangelho é o propósito original de Deus se cumprindo através de Jesus Cristo. Amém? Você entende isso? Talvez você não tenha a mínima ideia. São palavras apenas na sua orelha que você... Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz. Você precisa conhecer o coração do Pai. Amém? Você precisa ter o coração do Pai. Você precisa entender que Deus, Ele é o amor. O trabalho do diabo é dizer que Deus é ruim.
No momento que você está passando uma luta, uma dificuldade, o que o diabo fala? Ele diz: é esse Deus que você serve? Sempre vai vir o enviado do capeta e vai dizer uma palavra assim: esse é o Deus que você tem servido? Adianta ir na igreja? Você já ouviu isso, sim ou não? Agora que você está indo para a igreja, a sua vida piorou? E você fica sem recursos, você fica sem argumentos, achando que Deus é ruim, porque você não conhece o propósito original de Deus. Amém? Eu vou dar só um ajustezinho sobre Adão, depois você corre pelo resto, né? Se você não entender, você volta nos próximos cultos, que sempre vamos estar falando disso. Mas o projeto original de Deus, quando Ele colocou a árvore, quando Ele colocou lá no meio, para Adão comer, Ele sabia que ele ia comer. Amém? Mas Ele sabia também que Ele ia enviar Jesus, e que Ele traria sobre mim e sobre você um presente que Ele tomou e entregou, que se chama livre-arbítrio. Nós fazemos um momento das ofertas, né? Você sente no seu coração em entregar o que você quiser, não é estipulado nenhum valor. Você sente deliberadamente a entregar a sua oferta de amor e de carinho. Mas quando você entrega o livre-arbítrio a Deus, a obra de Cristo se cumpre em você. Pastor, eu não estou entendendo. A maior oferta de sacrifício, não pela salvação, mas por amor que você pode dar, é entregar para Deus o que Ele te deu, que é o livre-arbítrio. Quando você entrega o livre-arbítrio, você não é mais livre. Você entende o que o apóstolo Paulo fala: eu posso fazer tudo, mas não vou querer fazer. Eu posso todas as coisas, mas não vou deixar me influenciar por nenhuma delas. Por quê? Porque eu não sou mais livre. Antes eu era escravo do diabo, agora eu sou cativo de Jesus. Não existe meio termo. Amém? Quando Deus Ele coloca, nós ainda estamos vivendo o projeto original de Deus. O projeto do Éden não deu errado. Mas qual era? Deus Ele pega, você acha que o projeto de Deus era só ter Adão e Eva? Ele queria, Ele chega para Adão e Eva e fala assim, né, crescei-vos, multiplicai-vos, sede fecundos sobre a terra, enchei a terra, povoai a terra. Ele queria multidões, amém? Mas qual é a vantagem de Deus pegar um monte de barro, né, chamar o irmão Cleito, o cacaçamba lá, trazer um monte de barro e fazer um monte de homem, né, a sua imagem e semelhança, que não conhecia o certo e o errado, eram homens, ia ficar toda hora ali, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Qual era o mérito de Deus? Ele fez, Ele colocou. É como simplesmente você fazer um monte de robozinho e colocar dentro da sua casa e dizendo assim: papai, papai, papai. Qual é o mérito ter um robozinho dentro da tua casa te chamando de papai? Não há mérito. Deus Ele não queria um monte de Adãozinho, simplesmente robótico, que Ele fez, que não conhece o certo e o errado, que não sabia o que era o pecado, e que deliberadamente, ofertando a sua vida, Ele vem e Ele aceita o Senhor Jesus, Ele aceita Deus como seu Redentor, como seu Salvador, e Ele diz: de tudo que eu podia fazer, eu prefiro estar aqui, adorando a Deus. Aí a glória do filho, que tinha um monte de coisas para fazer num final de semana, ir para balada, ir para praia, ir para um monte de coisa com os amigos, mas ele escolhe ficar na casa do pai, tomando um chimarrão, almoçando com o papai. A glória para o pai. Ele sabe que o filho podia estar em todo lugar, mas ele se sente tão amado. Você acha que terminou no Éden? Não. Termina na volta do Senhor Jesus, quando os eleitos, quando os salvos vão reinar com Cristo. Vai dizer: esses que estão aqui poderiam estar em outro lugar, mas eles escolheram estar comigo. Amém, gente? Eu podia até parar de pregar por aqui, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a graça, sobre o verdadeiro evangelho de Jesus? Mateus 20 fala assim: porque o reino dos céus... O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus, queridos? O reino de Cristo na terra. Que mais? O que é o reino dos céus? Moradia. Que é o reino dos céus?
1000 anos, o ano milenar. Reinarão com Cristo durante 1000 anos, Apocalipse 20. Divida, queridos, o que é o reino dos céus da vida eterna. A vida eterna, ela é eterna. O reino de Cristo são 1000 anos. Amém? Entenda isso. Mas como vai ser? Qual é a escolha? O Senhor Jesus, ele não veio apenas falar sobre uma vida eterna, ele veio contar como é que seria o reino dos céus. E ele fala para a gente a oração: Pai nosso, que estás no céu, venha a nós o seu reino, venha a nós, venha aqui o seu reino, seja feita a sua vontade aqui, como é aí. Amém? Como é o reino? Você sonha com a cor da sua casa que você quer pintar esse ano? Você sonha com o modelo do carro, com o celular que você quer comprar? Você sonha com a esposa que você quer ter? Você que é solteiro, você que é casado? Não. Você sonha em honrar sua esposa. Você tem sonho? Você sonha? Eu sonho como que eu e a minha esposa vamos estar velhinhos, né? 99 anos, né? Dizendo: meu amor, você não me procura mais. Aí você fala que eu não te enxergo, eu não consigo ver. Sabe? Eu projeto isso para bastante tempo, né? Que não tenha pressa de chegar todos esses anos. Mas você sonha. Mas essa semana você sonhou com o reino dos céus? O seu objetivo essa semana foi cumprir, andar segundo aquilo que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. Jesus nunca deixou para você correr atrás de prosperidade. Pelo contrário, ele fala: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ele fala: busca primeiro, acorda de manhã, o que eu tenho que fazer? Bem, a primeira atividade é o reino. A segunda é saber que hoje eu sou justo. E as demais coisas hoje, bom, as demais coisas vai ser acrescentada. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia hoje vai chegar. Aleluia. Se você entendesse isso, você dava um pulo aí, jogava a cadeira para cima, só não quebrava. Porque o reino dos céus é semelhante. O que é a palavra semelhante, queridos? Parecido, igual, a mesma imagem, a mesma forma. Amém? Traduzindo, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele diz assim: Léo, o reino dos céus, eu preciso te dizer como é que vai ser o reino dos céus. O reino dos céus é assim, ó. O reino dos céus é semelhante um senhor que ele saiu a assalariar. Ele era o proprietário da vinha e ele saiu logo de manhã, pela madrugada, ele saiu a contratar pessoas. É assim que vai funcionar o reino. O Senhor Jesus, ele estava explicando. Mas hoje, seja sincero, quem quer ouvir de Jesus sobre o reino? Hoje as pessoas querem ouvir como é que vai ser empresário. Hoje as pessoas querem saber como é que ela vai ser uma grande conta bancária ele ter. Hoje as pessoas querem saber no seu bolso, não querem saber. Hoje, infelizmente, queridos, 90% das pessoas não estão nem aí se vai para o céu, para o inferno, se vai ter reino, se não vai ter reino. Ela quer pagar as contas. Ela pagou as contas, conseguiu um carro e uma casa própria, se for para o inferno ela está no lucro. Infelizmente, é essa raça que se diz cristão que andam por aí, vendem a sua alma por qualquer coisa, não está nem aí para o evangelho daquilo que Jesus disse, e por qualquer vento de doutrina, eles saem. Mas eu louvo a Deus porque você tem pelejado e durante muitos anos você tem me ouvido palavras aqui cansativas, mas você vem aqui para ouvir sobre o reino, amém? E o reino é semelhante. E saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ele acertou e foi para a vinha. E tendo ajustado os trabalhadores 1 denário, mandou para a sua vinha. Oh Jesus. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam o quê? Desocupados, ociosos, sem fazer nada, né? Não tinha aparência.
e tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Queridos, você sabe o que é a hora sexta, a hora nona, a hora sétima? Você sabe? A primeira hora é 7 horas da manhã, segunda hora 8 horas, terceira hora 9, das 7 horas até 6 horas da tarde, ele dá ali 12 horas. Então assim, Jesus morreu a hora nona, era 3 horas da tarde, a contar de 7 horas da manhã, amém? Venha sempre, que você sempre vai aprender. Então ele saiu, a terceira hora, ele saiu às 9 horas da manhã. Tá? Ele saiu a sexta hora, meio-dia. A hora nona, 3 horas da tarde, amém? Você tem que entender isso. E saindo pela volta da hora 1/10, né? São 11 horas, são 6 horas da tarde. Não, 5 horas da tarde. Ele saiu 5 horas a procurar trabalhadores. Queridos, você que tem se convertido nesses últimos tempos, você foi chamado na última hora. Você foi chamado à última hora para a vinha, amém? Porque nós estamos falando, Jesus ele está falando assim, nessa pregação, vou ensinar vocês como é que se administra uma empresa. Assim que se administra uma empresa, não, ele está falando sobre o reino dos céus. Amém? Não tem nada a ver com empresa, não está falando nada de como que se contrata funcionários, como é que se mantém um RH. Ele está falando de reino dos céus, amém? Tá. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Por que vocês não estão indo frequentando uma igreja? Por que vocês não estão indo congregar em algum lugar? Por que vocês não estão indo? Vocês não estão preocupados em trabalhar, não? Aí ele fala assim, responderam: porque ninguém nos contratou, ninguém nos dá, em lugar eu não posso entrar, eles não me aceitam de calça, eles não me aceitam de cabelo curto, eles não me aceitam com brinco, ninguém quis me contratar. Eu estou ilustrando. Respondeu-lhe: porque ninguém quis nos contratar. Então lhe disse: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga o seu salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo o da hora 1/10, recebeu ele 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportarmos a fadiga, o calor do dia. Nós pagamos um preço, nós sacrificamos, nós jejuamos, nós fizemos isso, e nós... Ai meu Deus. Mas o proprietário respondeu-lhe e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou ruim? Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo ruim. Olha só, queridos, eu gostaria que eu vou ler de novo. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu sei que você já ouviu essa mensagem em muita reunião de obreiro, reunião de cobreiro. O cobreiro é aquele que ajuda o obreiro, né? Co-obreiro. Piada sem graça. Eu sei, queridos, que você já ouviu essa mensagem muitas vezes. Mas você que tem entendido o que é a graça, precisa eu explicar? Precisa eu explicar? Muitas vezes nós entendemos errado o coração de Deus.
E porque nós entendemos errado, nós queremos nos sentarmos no trono de Deus e julgar as pessoas. Só que nós somos eleitos também, a Bíblia diz que nós julgaremos o mundo, nós julgaremos até os anjos. Mas você já parou para pensar como você vai julgar o mundo com a sua mente? Queridos, eu não estou aqui para fazer um aglomero de crente, amém? Amém? Eu não estou aqui para chegar lá no céu com 50 bilhões de pessoas. Nossa, 50 bilhões eu exagerei, né? Um pouquinho só. Nem que seja com um, mas que esse um venha a ser um vencedor. Amém? Eu espero que todos vocês, e mais ainda o que vocês vão ganhar para Cristo, sejam vencedor. Mas como você vai julgar o mundo? A Bíblia diz que você vai julgar o mundo se você não consegue exceder o seu próprio amor. Você descumpre o único mandamento que Jesus deixou: amar o próximo como Ele vos amou. Como que você vai julgar? Simplesmente porque a sua mente. Você já parou para pensar como é profético esse nome? Mente. Quando nós falamos da graça, as pessoas acham que nós estamos fazendo apologia ao pecado. Pelo contrário, gente, o pecado ele é feio, ele é ruim, ele é traiçoeiro. Por que traiçoeiro, pastor? Porque ele só vai vir à tona quando ele não podia vir. Ele vai ser descoberto quando tiver mais prejuízo para você. Porque quando você peca, é como se fosse... Pode, pastor Celso? Quando você peca, é como se você engarrafasse um pum. Como se você colocasse algo mal cheiroso dentro de uma garrafa. E você entrega na mão do diabo. E ele tem acesso ao seu pecado. Por isso que o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte, propriamente dita, não existe porque você é eterno. Você já parou para pensar que você é eterno? A morte é a separação de Deus. A morte é separação, a palavra morte é separação. O pecado traz a separação com Deus. E o diabo, ele anda com a garrafinha com você. Você acha, muitas vezes as pessoas guardam o pecado durante 20 anos. Ah não, esse pecado não, deixa lá escondidinho. Querido, a hora que o diabo quiser, ele pega e abre a garrafa. Ele abre o recipiente, no momento em que ele achar mais oportuno. É como você entregar algo da sua vida para o seu pior inimigo. Ele vai querer criar estratégia para te prejudicar ainda mais, na oportunidade certa. Então não acha porque você está pecando escondidinho, mocadinho, ah não, esse pecado ninguém vai descobrir. Acredite em mim, o que você faz escondido, Deus ele anuncia em cima dos telhados ao sol do meio-dia. Não se preocupa em esconder, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Amém, gente? Aí quando nós pregamos sobre a graça e a pessoa ela aceita a graça sobre a vida, o que acontece? Começa a abrir todas as garrafas. Deus ele obriga o diabo, pode abrir, você não vai andar mais com isso. E nós começamos a condenar o irmão, porque muitas coisas começam a vir à tona, mas está vindo à tona para que aquela pessoa venha a ser tratada. Amém, gente? Por isso que muitas vezes quando a pessoa começa a aceitar a graça, ela cai. Mas não é porque a graça é ruim, a graça é libertadora. Amém? Só que nós pensamos, fala para o irmão do lado, irmão, para de pensar um pouco. O que é uma pessoa boa? O que é uma pessoa boa? Uma pessoa casada, que tenha 1, 2, 3, 4, 5 filhos, que tenha o seu emprego há mais de 20 anos na mesma empresa, que se dá bem com todos os vizinhos, e que seja dizimista. Esse é o padrão na nossa mente, de pessoa boa. Mas quando o irmão, ele acaba não sendo o nosso padrão, nós o condenamos. Parece ser injusto aos nossos olhos a graça.
Seja sincero, você não acha que a graça é muito bom para ser verdade? Você não acha que a graça é injustiça? Poxa, queridos, eu aceitei Jesus com 11 anos. Eu com 12 me batizei. Com 13 eu já era cobreiro. Obreiro. Com 14 eu já era pastor auxiliar. Com 16 eu já assumi igreja. Eu nunca fui numa boate. Eu nunca fui na casa da luz vermelha. Queridos, olha, para pensar. Aí, eu sou muito bom, né? Né, mãe, que eu sou muito bom? Né? Ontem estava lá, não me lembro que dia eu estava lá, a mãe falou assim, eu nunca tive problema com você na sua adolescência. Nossa, aquilo foi bom ouvir, né? Mas, aí, tá beleza, eu chego aqui, aí vem o irmão, ele é um servo da casa, um líder de célula, e começa a cair. Aí com o meu parâmetro, que eu sou bom, eu começo a condenar ele, por quê? Porque eu sou bom. Porque o padrão de homem de caráter sou eu. Porque eu fiz. Queridos, é claro que o pecado é pecado, o errado é o errado. Eu não estou fazendo apologia ao pecado. Eu estou querendo colocar na sua cabeça de uma vez por todas, que quem julga o homem e o seu pecado é Deus, amém? E se Deus, Ele quer perdoar o adúltero, e dar a ele a salvação, é Deus quem dá. Quanto custou para você a salvação? Você está salvo? Quantos aqui estão salvos? Que maravilha. Quanto custou isso para você? Quanto tem custado hoje? Tudo. Porque a salvação não custa nada, mas a herança do reino custa tudo, né? Mas você já parou para pensar que você quer colocar o preço na salvação a Deus? A salvação é pela graça. Efésios 2:8 diz: a salvação é pela graça, isso não vem de nós, para que nós não nos gloriamos de nós mesmos. Dizendo, porque eu me converti aos 11 anos. Sou muito bom, mãezinho de mim. Eu me amo. Mas quando Deus Ele quer salvar o drogado, quando Ele quer salvar a prostituta, não pode ser. Por isso que muitas vezes a gente não senta na mesma fileira aonde senta um bêbado, aonde senta um drogado. Deixa Deus tratar com ele, mostra que você foi amado, mostra o teu grande amor. É muito fácil eu sentar e começar a condenar ele hoje, mas vai todo dia na casa dele, no horário que ele vai para o bar, no horário que a moça vai se prostituir, vai na casa dela, vai falar o quanto ela é amada, quanto ela é princesa. Mas não, né? Não vou sentar na roda dos encarnecedores. Você é perfeito demais muitas vezes, isso não é evangelho, isso não é ser cristão, amém, queridos? Para pensar. Jesus aqui ele está falando sobre o reino. Ele está falando, deixa eu contar para vocês que vão achar que é bom demais ser verdade, o reino dos céus é assim, ó. Imagine que um cara saiu a contratar, ele era o proprietário, diz a Bíblia, ele é o dono. Fala para o irmão aí do lado, Deus é o dono. Quem é você? As pessoas nos condenam quando nós pregamos da graça. Algumas nos condenam tanto que tem até colocar fogo na igreja. Misericórdia, né? Mas é porque não entende. A Bíblia fala que esse homem, ele foi lá e combinou algo com os primeiros. Aqueles perfeitos, os amáveis, os adoráveis, os que sacrificam, os que sobem no monte, os que fazem tudo, ele chega e fala o seguinte: se você com os seus lábios confessarem, crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que Jesus prometeu? A salvação. Jesus ele deu? Fecha a conta. Agora você vai trabalhar para o reino, amém? Aí entra outra palavra, mas eu estou falando sobre a graça para o reino. Não julgue a graça pelo que você acha, pelo teu padrão da sua mente, porque você não é Deus. Você não é Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E se você não sabe o que é amor,
Ui. Fala para o irmão aí do lado. Ui. Se você não sabe o que é amor, fala para ele, se você não sabe o que é amor, você não conhece Deus. Porque Deus é amor. Ui. Se ainda você não consegue amar um pecador, não diga que você conhece Deus. Quem aqui conhece o Monteiro Lobato? Você já viu ele? Tomou café com ele? Jogou uma bolinha com ele? Mandou um WhatsApp para ele? Como é que você conhece então? Hã? Só porque você leu o gibizinho do Chico Bento? Foi Monteiro Lobato que escreveu o Chico Bento? Não conheço o Monteiro Lobato. Ah, foi Maurício de Souza, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo? O reino dos céus é igual isso para você. Você nunca entrou no Sítio do Pica-Pau Amarelo e nunca vai entrar. Porque você não conhece o Monteiro Lobato. Para de ser hipócrita e seja cristão verdadeiro, queridos. Conhecer Deus, de ouvir falar só porque está escrito na sua Bíblia é fácil. Pastor, o que eu faço para conhecer Deus? Peça a Ele um coração segundo dele e se prepare para a bomba. Se prepare para a bomba, porque você acha que é fácil? Teve uma vez que Jesus pediu perdão. Jesus, ele chega para a mulher, eu até mencionei aqui, ele chega para a mulher e a mulher chega e fala assim: dá comida, eu preciso que o Senhor vá lá e cure a minha filha. Jesus, ele olha para a mulher e diz assim: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos... Se eu pregar um dia isso aqui, queridos, fecham a igreja. Pastor chama membro de cachorrinho. Aí Judas fala: ih, pegou mal. Pedro fala: oh meu Deus do céu. Aí Tiago fala: ferrou tudo, acabou o dinheiro agora, não vai ter dinheiro para comprar as coisas. Aí Jesus olha para a mulher: viu, fala o seguinte, me desculpa, eu não devia ter usado essa conotação. Foi assim que Jesus fez? Não, Jesus nunca pediu perdão pelo que ele disse. Pelo contrário, ele largava e dizia assim: se te parece mal essa palavra, a hora de ir embora é agora. Jesus estava ensinando sobre o quê? O reino. E o reino é isso, queridos. Muitas vezes, você que veio para conseguir a casa, e o pastor nunca falou da casa, o pastor nunca falou de você prosperar. O pastor só fala do reino. Reino, que tal de reino? Só reino, agora é só reino, reino dos céus, é só o reino. Amém? Jesus só pediu uma vez perdão, na cruz, para aqueles que estavam o matando, aqueles que surraram ele, aqueles que não deram água, deram vinagre, aqueles que lhe furaram a sua costela, o seu lado, diz a Bíblia, colocaram uma coroa de espinho. E Jesus olha e diz: cambada de vagabundo, miserável, vou matar tudo vocês, deixa a hora que eu voltar, espera, agora o Pai sacaneou fez eu virar homem, mas deixa a hora que eu vim com toda a minha glória, vocês vão ver, eu vou ressuscitar cada um de vocês só para me torturar vocês. Como tem um pastor aí, apóstolo, tá gravando, né? Não vou falar o nome, mas aquele que se veste de roupa de saco lá, né? Porque ele prega um Jesus que eu não conheço. Porque ele pega o microfone e olha para o irmão e fala assim: 3 dias você não vai andar, porque eu jogo sobre você uma maldição. Que Jesus é esse? Ele amaldiçoa os outros. Ele amaldiçoa. Você já viu Jesus amaldiçoar alguém? Ele se fez maldito. Amém? Jesus, ele fala: pisar as minhas pisaduras. Jesus, ele fala que assim como ele é, eu serei. Como eu vou amaldiçoar? Eu tenho que perdoar os meus ofensores. Gente, eu não sei se você está conseguindo entender, mas existe aí fora tudo que você possa chamar de evangelho, mas não o evangelho de Jesus Cristo.
Porque amar é amar com o amor de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Você acha que o amor de Jesus é bom para você? Por isso que Jesus ele fala, aquele que mais é perdoado, mais ama. Amém? Só para a gente terminar. Esses trabalhadores, eles acharam injusto Deus, né, aquele dono da propriedade, pagar a mesma coisa. Quer dizer que eu fiz tudo isso e aquele camarada está salvo? Jesus está falando do reino, querido. Seja inteligente, para de condenar. Eu fiz tudo, eu trabalhei desde madrugada até agora, eu terminei. Ele terminou. Quando ele foi receber a paga, ele recebeu a mesma coisa. Ele recebeu a sua salvação. Jesus prometeu a salvação para você, está pago. Não vai querer condenar o outro que trabalhou apenas 1 hora e chega lá com a mãozinha assim, com a maior cara de pau e sem vergonha, e diz assim: quero receber. E Deus paga a mesma coisa que pagou para você. Ele fica triste de receber a mesma coisa que você? Não. Mas você fica triste porque ele recebeu a mesma coisa que você. Só que Deus te prometeu alguma coisa a mais? Ele pagou o que prometeu. Quando Jesus ele fala sobre esse dono da vinha, ele chama ele e fala assim: viu? Por acaso te parece injusto o que eu fiz? O que eu prometi para você eu não paguei? Ou parece mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Muitas vezes a graça parece mal aos olhos das pessoas, porque Deus é bom. Amém, gente? Eu estou falando da salvação para o reino. Eu não estou falando do maior e o menor no reino. Amém? Jesus explicou isso em Mateus 5, Mateus 6, sobre o maior e o menor. Aqui ele estava explicando sobre aqueles irmãos que achavam muito fácil ir para a graça. Amém? Deixa eu achar 2 aqui. O Bruno e o Fernando, vem cá. Vem cá, Brunão. Eu quero fazer uma dinâmica aqui. Sobe aqui em cima. Sobe aqui em cima, aqui embaixo não dá, né? Você está enxergando bem esses 2 varões aqui? Amém? Eu vou explicar, eu não sei que horas que é, mas já está na hora de terminar, né? Nossa vida. O homem pecou, amém? Hã? Romanos 5 fala que por um homem o pecado entrou, segura para mim. Por um homem o pecado entrou no mundo, amém? Mas por um homem a Bíblia fala que todo escrito de dívida contra mim foi apagado, foi pago. Amém? Eu vou explicar para você, queridos. Lembra qual foi o tema da mensagem que eu expliquei? No comecinho, o tema da mensagem? A dívida do amor. Eu até agora, eu falei que Deus é bom, que Deus é o próprio amor. Mas aonde está a dívida nisso? Aí entra a recompensa, o galardão, as obras, mas não as obras da lei, as obras da graça, pela graça. Amém? Imagine, eu sou o homem, amém? Como espécie, amém? Porque eu sou homem, né, amor? Não é que eu sou homem? Ficou estranhando, né? Então eu sou o homem como instituição. E eu fui lá em Deus e peguei um valor. Eu estou em dívida com Deus. O Bruno é Deus e o Fernando é o Jesus. Ele é Deus, ele é Jesus. Eu peguei você. E eu fiquei com uma dívida. Eu fiquei com uma dívida, segura de novo, com Deus. Amém? E Deus começa a criar situações para a volta de Jesus. Esse é o princípio da redenção. Mas presta atenção.
Deus, Ele fala para o homem como que se paga. Ele envia os 10 mandamentos. Ele envia as 613 leis, os estatutos, os parâmetros. Queridos, a boa moral de caráter e cívica. Como você deve se portar, como se deve se comportar. Deus, Ele é um Deus detalhista. Deus, Ele criou o homem com um caráter. Ele mostrou como o homem deveria ser. Porque a lei é boa, perfeita e justa, diz a Bíblia. Eu nunca preguei contra os 10 mandamentos, e sim sobre as obras dos 10 mandamentos. Amém? Está entendendo? Então, com a queda do homem, o homem entrou em dívida, porque Deus, Ele falou, o dia que comer, morre. Adão morreu? Ele viveu 900 anos. 900 anos viveu Adão. O médico legista vai fazer a autópsia. Você acha que ele ia dizer na autópsia, esse homem morreu por envenenamento da fruta? Que todo mundo diz que é maçã, mas ninguém sabe. Você acha que o médico legista ia assinar lá a certidão de óbito como morte porque comeu? Com 900 anos ele morreu. Ele não morreu na hora, mas morreu o homem espiritual. Amém? Havia uma dívida. Amém? Só que, aqui, queridos, há uma dívida que precisa ser paga, esse alto valor. Amém? E esse Deus, amor, que você acha que Ele muitas vezes é ruim, Ele precisa receber isso de volta. Amém? Mas quem que está com a dívida? Eu. E Ele cria o projeto de redenção em Cristo, e Ele chama o Filho e fala, vai lá e paga por Ele. E Jesus, Ele vive 33 anos aqui, morre na cruz, e Ele pega esse valor e entrega para mim. Ele diz, eu pago para você. Você entendeu que há uma dívida com o Deus Pai, que o Deus Filho, enviado pelo Deus Pai, Ele fala, vai lá e paga a dívida. Você está conseguindo entender até aqui? Quem pagou a minha dívida? Deus. Através de quem? Jesus. O valor agora está em quem? Em minhas mãos. Livre arbítrio. Você acha que a graça é fácil? Você não entendeu o que é a graça. Jesus aumentou o padrão lá em cima. Para pensar, eu devia a Deus. Ele vem e dá o valor para Jesus. Agora Jesus vem e me entrega pela graça. Eu não merecia. Ele vem e diz, pega o valor aqui. Pega o valor para você pagar. Vamos dizer que esse valor é quantos mil? Quantos mil? 1 milhão. Eu devia 1 milhão para Deus. Você está conseguindo entender o raciocínio? Não, né? Presta atenção. Eu devia 1 milhão para Deus. Tenho como pagar? Deus provou através dos 10 mandamentos que nenhum homem. Deus, Ele fala assim, porque todos pecaram e todos estão me devendo 1 milhão. Vocês não conseguem pagar os seus cabeçudos. Aí Ele vem e dá 1 milhão para Jesus e fala, vai lá e entrega para eles. Aí Jesus vem, na cabeça de muitos, Jesus, Ele faz isso aqui, ó. Jesus não faz isso. Jesus, Ele pega e faz isso aqui. E Ele me dá 1 milhão para pagar. Eu aceito Jesus pagar por mim. Por isso que você levanta a mãozinha, você vem na frente e diz, Senhor Jesus, eu te aceito. Eu não consigo por mim mesmo, eu não posso, mas eu aceito o Senhor pagar uma dívida. Quanto é a minha dívida agora? Quanto é a minha dívida? Eu devo 2 milhões. Porque eu continuo devendo 1 milhão aqui. Devo ou não devo? Mas esse aqui me deu 1 milhão. E eu não fiz nada. Se você acha que a graça te deixa em casa dormindo, sem fazer nada, você não entendeu o que é a graça. Você está com uma dívida, porque o amor traz uma dívida. Essa é a dívida do amor.
Ou você paga e você quita a dívida com Deus, ou você deve em dobro. E você se torna réu de Jesus. Você acha que graça é fácil? Você acha que eu venho brincar todo domingo aqui de ser pastor? E todo domingo eu prego a mesma coisa, eu prego a mesma coisa, eu prego a mesma coisa. Eu choro com a minha esposa em casa, pregando para ela sobre a graça, dizendo, amor, chega uma hora que eu desisto. Porque a graça é apetite. E o difícil é quando as pessoas dizem, eu não creio que a graça é assim. Eu não quero crer que é assim. Você acha que ela vai crer? Essa é a graça. Você devia, não tinha como pagar. Deus, ele envia alguém para pagar no teu lugar, mas você não aceitou. Se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, queridos.